Olá, quinta classe, bom dia. Estamos outra vez aqui para mais uma aula e espero que a aula anterior tenha sido bem percebida. Depois vamos enviar os resultados das tarefas para vocês poderem perceber onde é que erraram e onde é que estão certos. Mas ainda assim, felizmente, vamos continuar. Estamos assim e embora sinta saudade de vocês, vamos aguentar porque em breve voltaremos a nos ver, ok? Bem, hoje, continuando a falar sobre os aspectos históricos da nossa localidade, vamos tocar num ponto muito importante. Vamos falar sobre as vias de comunicação. Na aula anterior nós falamos sobre... Antes vou fazer, na verdade, uma recapitulação daquilo que a gente falou na aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre os monumentos e sítios. Nós vemos que monumentos são objetos ou construções de interesse nacional, histórico, artístico e arquitetônico que relacionam-se com a história de uma determinada localidade. E sítios históricos são lugares que testemunharam acontecimentos importantes ou significativos para a história de uma. E mencionamos alguns monumentos históricos de alguns sítios daqui de Angola. Vimos, por exemplo, a Colina da Olunga, que é um sítio histórico onde aconteceu a Batalha de Ambuila, propriamente no ano de 1665. Vimos ainda o Largo da Independência, que foi, palco da proclamação da independência da República Popular de Angola, localizado aqui em Luanda. E vimos alguns monumentos, como as ruínas da Igreja de São Salvador do Congo, vimos o monumento do soberano Mwene Vunongue, vimos o monumento do rei Mandume e tantos outros que vocês têm nos vossos manuais. Falamos também na aula anterior sobre os museus e os arquivos. Vimos que museus e arquivos são sítios onde encontramos conservados, onde são conservadas ou conservados os documentos, e objetos relacionados à história de um determinado país. Estamos a falar de fotografias, estamos a falar peças de roupas, armas, papéis escritos também, estamos a falar moedas e tantos outros instrumentos ou objetos usados no passado para encontrarmos estes conservados para que possa-se passar a informação, a história às gerações vindouras. Tanto é que hoje nós sabemos de muita coisa do passado graças a grande parte dos documentos e objetos que têm se conservado, que estão conservados, quer dizer, nos museus e nos arquivos também. Para hoje, tal como dizia, vamos falar sobre as vias de comunicação. Vamos entender o que é, na verdade, isto, via de comunicação propriamente. Mas importa aqui referir que, vamos recordar as aulas anteriores, vocês falaram e viram que o homem era completamente dependente da natureza no início da humanidade, mas sempre esteve preocupado, com as coisas necessárias para a sua sobrevivência. Portanto, por isso é que o homem andava de lugar em lugar, por isso é que o homem tornou-se nômada, Isso aconteceu durante muito tempo. O homem desde cedo teve a necessidade de se deslocar, procura de melhores condições de vida, alimentos e tantas outras condições que ele precisava para poder então sobreviver ou satisfazer as suas necessidades. E para esta deslocação, o homem deslocava-se, a pé,
deslocava-se de cavalo a camelo inicialmente, e depois foram então surgindo os outros instrumentos ou meios de transporte. E enquanto se deslocava, o homem criou picadas, ok? Ou atalhos, criou caminhos que mais tarde deram origem ou abertura às vias de comunicação. Vias de comunicação são vias usadas, ok? Para alcançarmos outro lugar, ou seja, são os caminhos que percorremos para nos deslocarmos de um lugar para o outro. O homem primeiramente utilizou as vias terrestres, ok? Primeiramente andava na terra, podemos considerar ou dizer que andava a pé, e mais tarde então sentiu a necessidade de usar as vias aquáticas e as vias aéreas. Bem, é preciso que entendam, né, que as vias de comunicação podem ser, na verdade, vias, ok, de comunicação terrestres, vias de comunicação aquáticas e vias de comunicação aéreas. São 3 tipos de vias de comunicação que podem existir. Durante o período colonial, existia já um organismo que era responsável pela construção das estradas. No caso, vocês sabem que estradas são vias de comunicação terrestres. Este organismo era a Junta Autônoma das Estradas de Angola. Junta Autônoma das Estradas de Angola. Já atualmente, existe um outro órgão que controla a rede de estradas em Angola, que é o Instituto das Estradas de Angola. Bem, nós estávamos a falar sobre as vias de comunicação. Eu preciso aqui mostrar, né, que temos algumas picadas que até agora existem. Esta existe propriamente na floresta do Mayombe, é chamada, bem, na reserva, né, florestal do Kakongo, propriamente dentro ou nos arredores, né, do Mayombe. E temos aqui, por exemplo, a estrada que liga Luanda a Benguela, é uma via de comunicação. E a construção desta estrada está a cargo da esteve, no caso, porque é uma estrada concluída, embora tenha sofrido recentemente uma reabilitação. É uma estrada cuja construção está a cargo do Instituto das Estradas de Angola. E temos ainda outras, né? Temos aqui, por exemplo, uma via, ok, aquática, ok, via de comunicação aquática, onde temos algumas pirogas como meio de transporte para atravessar este rio. Temos aqui ainda caminho de ferro, que também é uma via de comunicação terrestre, né? Este é o caminho de ferro de Cuti-Menor e no Pano Cubango. Bem, quem um dia para lá for, então pode visitar. E as vias de comunicação não ligam apenas, ok, localidades dentro do nosso país. Ligam também, ok, ligam-nos também dos outros países. Por exemplo, por vias terrestres, nós podemos chegar à República Democrática do Congo, à Namíbia, à Zâmbia, ok? Portanto, é para entendermos que as vias de comunicação ligam-nos também a outros países. E também estamos ligados, né, aos outros continentes por vias de comunicação aquáticas e aéreas. É só para saber, para termos a título de exemplo, quando queremos, por exemplo, nos deslocar daqui para Portugal, daqui para o Brasil, ok? Daqui para a China. Portanto, nós vamos nos deslocar de um continente para outro. Mas vamos usar a via, atualmente usa-se mais a via aérea, mas para Portugal nós poderíamos nos deslocar, por exemplo, por via aquática, ok? Portanto,
ligam-nos também as vias de comunicação a outros continentes. E as vias de comunicação são muito importantes porque elas contribuem de forma significativa para o desenvolvimento do país e favorecem o crescimento dos centros urbanos, dos centros industriais e dos centros agrícolas. Por quê? Porque as vias de comunicação facilitam a circulação de pessoas e facilitam também o escoamento de produtos, ok? Vamos supor que não existissem, se não existissem, por exemplo, vias de comunicação, teríamos dificuldade em adquirir certos alimentos que não produzimos, quer seja vindo das outras províncias de Angola ou mesmo dos outros países. Portanto, as vias de comunicação ajudam, de alguma forma, contribuem, né, para o crescimento dos centros, né, urbanos, industriais e agrícolas. Há muitas e muitas situações em que nós precisamos de materiais provenientes de outras províncias, materiais provenientes de outros países, para que possamos trabalhar de forma certa, para que possamos trabalhar melhor, né? E precisamos de via para podermos então transportar, fazer o transporte destes produtos e das pessoas, ok? Espero que a matéria tenha sido compreendida e então nos ficamos por aqui. Na próxima aula continuaremos com outro assunto. Aguardem pela tarefa, é bom que façam, cuidam-se, ok? Obedeçam em casa e que em breve estaremos juntos. Até já, coragem!